consumo de analgésicos de forma regular e excessiva é cada vez mais comum entre a população brasileira, só que o que muita gente não sabe é que esse hábito da automedicação pode piorar as dores de cabeça. Sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor em neurologia, especializado em dor de cabeça, Abush Krinchantovski. Ele também é docente convidado da pós-graduação em neurologia da Universidade Federal Fluminense, editor associado do Journal Headache e dirige o Centro de Avaliação e Tratamento da Dor de Cabeça. Doutor Abush, boa tarde. Como vai, Carolina? Boa tarde aos ouvintes. Doutor, por que o uso de analgésicos de forma excessiva pode piorar a dor de cabeça? Bom, em primeiro lugar, o uso regular, não necessariamente excessivo. Basta ser regular de analgésicos, pode trazer uma série de malefícios. Malefícios para o estômago, para a síntese de glóbulos sanguíneos, para o fígado, para os rins e para vários órgãos e sistemas do nosso organismo. Mas, especificamente, para determinadas doenças dolorosas, crônicas, como, por exemplo, a enxaqueca e a própria fibromialgia, o uso excessivo e irregular de analgésicos para a própria dor podem resultar numa piora progressiva das crises. No caso específico da enxaqueca, isso é muito bem demonstrado. Pessoas que tomam analgésicos para a própria dor de cabeça, mais de 2 dias por semana, ao longo do tempo, vão desenvolvendo cada vez mais crises. Esse problema acontece porque as pessoas que têm enxaqueca são pessoas que já têm uma deficiência no seu sistema de analgésicos do próprio cérebro, chamado sistema endorfinérgico, que usa as endorfinas como substâncias mediadoras. Esse aqui é o grande problema, é que as pessoas não se dão conta. Quem tem enxaqueca não tem uma simples dor na cabeça, tem uma disfunção do sistema de analgésicos do próprio cérebro, que se chama sistema da endorfina, ou sistema antinociceptivo. E as pessoas não entendem como, tomando analgésicos, a própria dor pode piorar. E é exatamente isso que acontece. As pessoas que sofrem de enxaqueca e de alguns outros tipos de dor, se tomam analgésicos, até prescritos por médicos, isso é um alerta que eu faço, até prescritos por médicos, em mais de 2 dias por semana, transformam ao longo do tempo a sua dor numa dor que vem em mais de 15 dias por mês e não raro todos os dias. Nós, inclusive, apresentamos agora um estudo no Congresso Americano de Dor de Cabeça em Washington, mostrando que 64 pacientes consecutivos, pacientes reais de uma clínica específica de dor de cabeça, acompanhados com a suspensão do uso excessivo de remédios e com o tratamento correto, obtiveram uma redução em mais de 50% das crises, em mais de 90% dos pacientes. E outra coisa, muitos pacientes que têm dor quase todo dia, porque tomam analgésicos em quase todos os dias, não conseguem suspender esse uso de analgésicos porque tem uma piora no início do tratamento. Isso é algo esperado que, infelizmente, a maioria dos médicos não orienta os seus pacientes. Então, o paciente para de tomar o analgésico, tem uma piora da dor nos primeiros 3, 4, 5 dias, abandona o tratamento e volta a tomar os analgésicos. Isso está errado
Isso não pode ser feito e o médico, muitas vezes, tem que ter, inclusive, autoridade para que o paciente não cometa esse erro. Realmente, nós comprovamos isso. Nesse estudo de 64 pacientes consecutivos, com o diagnóstico de enxaqueca transformada em dor diária ou quase diária, a maioria dos pacientes obteve uma melhora significativa, não apenas após 2 meses, mas também após 4 meses de tratamento. Agora, Esse doutor, é um outro problema. Mas será que a maioria dos pacientes consegue fazer o tratamento, consegue parar os analgésicos e tomar a medicação correta? Consegue. Nós também comprovamos isso. E olha que não foram pacientes que nós chamamos de cobaias ou sujeitos de estudo profissionais, como tem nos Estados Unidos. Existem pessoas que vivem de participar de estudos clínicos, o que nós entendemos como fora da realidade. Os pacientes que nós estudamos são pacientes reais de um centro terciário de tratamento da dor de cabeça. Agora, doutor, a gente sabe que a dor de cabeça e enxaqueca, como o senhor está dizendo, às vezes é realmente difícil parar de tomar o remédio porque muitas vezes é incapacitante, né? Qual é a indicação? O remédio ele é indicado em algum momento? É indicado em muitos momentos. A enxaqueca pode provocar crises de dor de cabeça que, como você falou muito bem, são incapacitantes, impedem que o paciente mantenha uma rotina normal de vida, de atividades, etc. Nesses casos, o paciente deve tomar a medicação correta. Só que essa medicação correta não pode ser usada em mais de 2 dias por semana. É por isso que você também faz o chamado tratamento preventivo. São medicamentos usados em caráter diário e regular que vão servir exatamente para tratar a doença enxaqueca e não a dor, que é uma manifestação. Então é importante que as pessoas entendam o seguinte: enxaqueca não é dor, é uma doença neurológica, crônica, genética, que pode provocar dor. O tratamento da enxaqueca é calcado em 3 pilares. O primeiro pilar é a educação do paciente. Ele tem que entender que ele não tem uma simples dor, e sim uma doença neurológica. O segundo pilar é o tratamento da doença. São drogas que modulam a disfunção química cerebral, que é a causa verdadeira da enxaqueca. E só por fim há o tratamento das crises de dor de cabeça, que quando bem feito, quando corretamente executado, faz com que a pessoa não fique tão incapacitada. O detalhe é que esse tratamento da crise não pode ser feito em mais de 2 dias por semana. Senão, a pessoa vai piorando ao longo do tempo, vai tendo os malefícios do uso excessivo de analgésicos e drogas para as crises e vai piorando as suas crises também. E o senhor defende, inclusive, uma avaliação com psiquiatra também, né, doutor? Isso é uma coisa interessante. Nós temos uma equipe multidisciplinar com psiquiatra e psicólogo. Por quê? A maior causa da não adesão, a maior causa do paciente referir que não consegue fazer o tratamento, que no primeiro dia do tratamento quase morreu, palavras de alguns pacientes, puxa, no primeiro dia eu quase morri com esses remédios. A maior causa do paciente que não adere a tratamento nenhum, porque a dor e os sintomas são a grande motivação de toda a sua família, e aí há ganhos secundários, são as chamadas comorbidades psiquiátricas. São os pacientes que têm problemas psiquiátricos, muitas vezes passam por pessoas completamente normais na sociedade, que rendem muito bem,
E essas pessoas precisam de uma avaliação psiquiátrica para que ele possa detectar qual é o tipo de alteração que essas pessoas têm e, consequentemente, ajudar a nós, neurologistas, sobre a melhor forma de conduzir esses casos. Bom, então resumindo, doutor, quem tem dor de cabeça constantemente não pode se automedicar, a primeira coisa, e depois procurar a ajuda de um médico, né? Porque a dor de cabeça pode ter várias causas, pode ser inclusive um tumor, por exemplo, e a pessoa não sabe, né? Exatamente isso. Então, é muito importante que as pessoas entendam que dor de cabeça é um sintoma bastante comum, mas existem mais de 300 tipos de dor de cabeça. Ter uma dor de cabeça eventual na vida, de caráter moderado, até mesmo intenso, que não compromete nenhuma outra função orgânica, é uma coisa muito comum em 80% das pessoas. Mas aqueles que nos ouvem, que têm dor com frequência, que frequentemente estão precisando tomar remédio por causa da dor, ou que têm dor de cabeça associada a outros sintomas, precisam fazer uma avaliação neurológica. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: não é avaliação mágica em consulta de 5 minutos. Isso não serve para nada. É avaliação neurológica com um médico que vai fazer uma consulta demorada, que vai examinar o paciente, que vai realizar o exame de fundo de olho, além de outros exames neurológicos, e que aí sim vai aventar o diagnóstico do tipo específico de dor de cabeça e, consequentemente, planejar o tratamento da maneira mais adequada. Não existe mágica em medicina. Esse negócio de consulta de 5 a 10 minutos e a solicitação de 500 exames, radiografia, tomografia, ressonância, que infelizmente no Brasil hoje são fáceis de conseguir nos planos de saúde, acabaram com a medicina como ela deve ser feita, que é uma avaliação clínica demorada, criteriosa e correta do médico com o paciente. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Grande abraço, boa tarde a todos. Conversei com Abus Krimchantovski, que é doutor em neurologia, especializado em dor de cabeça, docente convidado da pós-graduação em neurologia da Universidade Federal Fluminense, editor associado do Journal Headache e também diretor do Centro de Avaliação e Tratamento da Dor de Cabeça no Rio de Janeiro.